Porque no site da Anvisa diz assim, ó, tudo sobre as vacinas. E não tem tudo sobre as vacinas ali. Vocês passam a impressão, diretoria colegiada da Anvisa, que o cidadão pode ter todas as informações que ele precisa ali no site, e não é bem assim, né? Irmãos, quando a palavra de Deus, por exemplo, assim, ó, eu falo para você, agora isso é para você que é novo convertido, que não conhece a palavra de Deus, que não tem conhecimento, que não estudou a respeito de grego e hebraico. Se eu falo para você em português, olha, tá chovendo canivete, você deduz o que tá chovendo forte. Só que se eu falar para um americano, por exemplo, que tá chovendo canivete, ele vai ficar procurando canivete chovendo do céu, irmãos? Não, porque há uma linguagem que é metafórica, há uma linguagem que é simbólica. Os americanos, eles dizem que está chovendo cães e gatos. Eles não dizem que está chovendo canivete. Então, existem expressões idiomáticas, se você estuda idiomas, linguística, como os idiomas são construídos. Existem expressões metafóricas. Fala, minha cabeça está fervendo. Está fervendo a tua cabeça? Não, ela não está literalmente fervendo. Você está cheio de ideias, talvez você está atribulado. Então, o que acontece, irmãos, é que tem pessoas que estão esperando alguma coisa na sua mão direita, literal. Tem gente que está esperando alguma coisa ser implantada na sua testa, literal. O confeiteiro aqui, ó, o diabo confeiteiro aqui, confeitando, pondo açúcar em cima do propósito de Deus. Deus não permita, Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse, para trás de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Parei aqui. Então, irmãos, o diabo sempre vai açucarar. Ele vai falar, não, 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 essa maldição aí salva vidas. Ai, você já conhece, você já tomou tanto essa maldição na sua vida. Então, qual que é a diferença dessa maldição para as outras? Essa daí, sim, ela corta, fatia o seu DNA, certo? Estude a respeito, ela fatia o seu DNA. O seu DNA, irmão, ele é composto por quatro proteínas ali que ligam o DNA. Essas 4 proteínas são os nomes, as letras do nome de Deus. Yod, Rei, Vav, Rei. O diabo corta aquilo ali, ele troca de selo, tá? Depois eu vou falar a respeito disso aqui no final. E, irmão, não vou falar num tom com certeza light aqui. Se você se ofender com o meu tom, não peço desculpas a você, porque esse foi o tom que o Senhor me orientou para falar aqui, ok? Testa, mão direita, adoração à besta. Quero falar a respeito disso aqui com vocês, especialmente para vocês que são pastores falsos, que estão enganando o povo que se diz povo de Deus. Esses que estão acreditando aí só se dizem, não são. E não tem problema não, meu irmão, se você se ofender. Ai, nossa, mas eu sou povo de Deus. Não, você simplesmente não é digno dele. Você não é digno do Senhor Jesus. Se você viu que ele foi morto, que ele tomou bofetada, foi espancado por sua causa, e você não estuda a palavra de Deus, você está se lixando para a palavra. Você está se lixando para o fato de que Jesus Cristo foi crucificado. Você prefere defender um parente seu que só deu o som do coração dele. Ai, mas é meu parente que tomou a maldição lá. Nossa, não. Não é a marca isso aí, porque foi a minha mãe, meu pai, meu filho, meu cachorro, não sei. Teve gente que já me escreveu. Ai, meu cachorro tomou um chip, tá com chip, não sei o quê. Irmãos, você colocou qualquer coisa acima da palavra, acima do Senhor Jesus. Você não é digno dele. Não é digno. Porque é incomparável o sofrimento que o Senhor Jesus passou por nós. É inadmissível você tentar justificar um ser humano que não está nem aí para Deus e não está nem aí para Deus. A partir do momento que uma pessoa escolhe cuspir na palavra de Deus. Cuspir, a palavra diz assim, vamos ler, vou ler aqui. Mas o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aqui quem está falando é o Senhor Deus. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Então, se o seu parente, seja quem for lá que recebeu a marca da besta, ai, coitadinho, coitadinho não, ele não viveu pela fé, o Senhor não tem prazer nele. E é isso é a Bíblia. Você vai arrancar isso aí fora, irmão? A Bíblia, mas Deus é amor, o amor não se alegra com a injustiça. O amor se alegra com a verdade.
A verdade está ali na palavra de Deus. A verdade diz que se o nosso templo, o templo de Deus em nosso corpo, for profanado, Deus o destruirá. Isso é a verdade. Não tem como passar borracha, irmão. A não ser que você queira receber as maldições que o Senhor Jesus falou lá em Apocalipse, né? Que se alguém acrescentar alguma coisa para esse livro aqui, tô falando do livro do Apocalipse mesmo, o Senhor vai acrescentar essas pragas para ele, se alguém tirar ou colocar. Não dá pra gente tirar ou colocar só porque é o meu parente, ai, coitado dele, ai, não, é que eu não sabia, que eu não estava ligada, que eu não prestei atenção. O Espírito Santo sempre está falando conosco, irmãos. Ah, mas eu não estava vendo vídeo, eu estava viajando, eu não sei. Não, a internet é teu Deus agora? É a internet que é o seu Deus? Quando a Bíblia fala que a marca da besta será na mão direita ou na testa, testa, tem gente que está esperando algo literal aqui, ser implantado aqui, algo relacionado com aqui. É uma linguagem figurativa, meu irmão. Eu vou ler para você o que significa. Símbolo de dedicação e aliança, frequentemente a testa é usada figurativamente para falar sobre atitudes de teimosia ou perseverança. A testa é o lugar onde são colocados os símbolos de aliança com Deus ou com Satanás. Quando o anjo mostrou lá para João a mulher que tinha nomes de blasfêmia escritos na testa, você vai, irmão, no final ele explica o que era a mulher. Ele fala, a mulher que viste é a grande cidade. Cidade tem testa, irmãos. É a mesma coisa que eu falar assim, ó. Olha, o Brasil é marcado pela corrupção. Você vai ficar procurando a marca da corrupção no Brasil, meu irmão? Não, você entende que é uma linguagem simbólica e metafórica. A mesma coisa isso aqui. Quando a Bíblia diz que a marca será colocada na testa, quando as pessoas antigamente, que hoje em dia é raro você ver isso, né? Quando as pessoas, os patriarcas da palavra de Deus, se prostravam, quando Abraão se prostrou, quando vieram os 3 homens na tenda dele, ele se prostrou. O se prostrar é você encosta a sua testa no chão. O Senhor está mencionando, quando ele fala que a marca da besta vai ser colocada na testa, é um símbolo de prostração completa ao sistema bestial do inferno, ao sistema de Satanás, ao sistema da besta. É como se você estivesse, sim. Ai, para eu pegar o ônibus eu tenho que ter isso aqui? Sim, olha aqui, minha testa está no chão. Ah, para eu entrar no mercado, para fazer uma faculdade, para eu continuar trabalhando, para eu ser marcado pela hararma, marca de servidão. É uma marca simbólica, não interessa a marca da marca. Que laboratório que é, que empresa que é que fez, não interessa. Podem ser quantas forem, meu irmão. O que interessa é o que está por trás. Servidão, você só vai poder pintar e bordar se você tiver a marca. Esse é o critério, um critério de servidão ao qual você está encostando a sua testa no chão para aquilo ali. Você está se prostrando para aquilo ali. Esse é o simbolismo de testa. Não é testa física. É igual chover canivete, como eu já falei em outros vídeos. Aqui no Brasil, quando está chovendo forte, a gente fala está chovendo canivete. Nos Estados Unidos, eles falam está chovendo cães e gatos. Na França, eles falam está chovendo corda. Irmãos, vocês não podem ficar esperando chover corda, chover cães e gatos e chover canivete. Agora, se a gente usa essa lógica para os nossos idiomas, por que a gente não usa para o grego também? É o idioma original. Ai, Rosane, eu nunca estudei. Vai do teu interesse, é o teu interesse. Qual que é o teu interesse? Você quer conhecer? O Senhor Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Você quer aprender dele? Se você não quer, você vai ter a sua colheita e a culpa não é dele. E ele não tem nada a ver com isso. Então não culpe o Senhor. Quando você perde o ônibus, a culpa não é do motorista. A culpa é tua. É um assunto de eternidade. É um assunto de eternidade. Só que aí eu conversando com o Senhor, né, sobre isso, eu falei, meu pai do céu, que negócio que é esse aí? Que negócio que é esse? Todo mundo indo lá embaixo do comentário. Ai, que bom, porque agora eu fiquei tão tranquilo. Porque eu tive que tomar, porque eu precisava trabalhar. E todas as pessoas que perderam emprego porque não tomaram, porque também precisavam trabalhar, como é que fica? Só você precisa trabalhar, de certo, né? São pessoas que não tiveram a paciência dos santos, né? Já falei sobre isso em outro vídeo. Mas aí eu conversando com o Senhor a respeito disso aí. Meu Deus, que negócio que é esse? E o Senhor me disse o seguinte, eles não creem na minha palavra. Não creem que lá diz que
Qualquer que receber, é qualquer que receber, meu irmão. Eles querem achar um beco, uma saída ali, para que não, Deus vai perdoar. Deus, se você tomar sem querer, se você... Não tem como tomar sem querer. Esse povo entra numa contradição tão tremenda. Tiram, arrancam fora Apocalipse 19, 20. Enganou os que receberam a marca. Enganou os que receberam. E eu quero finalizar aqui falando para você que uma coisa que o Senhor me falou, quando Ele falou para mim assim, pare de ficar se corroendo com isso aí, achando que você falando muito eles vão concordar com você, vão entender. Não vão, porque eles estão debaixo de uma maldição. É uma maldição enviada pelo próprio Deus, porque eles confiaram no homem. E, irmão, isso aí me deixou assim, relaxada, tranquila, porque eu pensei, não, então tá bom. Então tá bom. Não adianta você falar, meu irmão, você gastar sua saliva. Maldito é o homem que confia no homem. Olha o que é a palavra confia. É batarra. Tem confiança, coloca confiança. Corre riscos confiante e corajosamente. Se apoia, se sente seguro. Deixar de ter cuidado por depositar a confiança, a esperança, buscar refúgio em. Então, esses homens e essas mulheres que foram buscar confiança, que confiaram, que colocaram a sua esperança, confiança, que deixaram de ter cuidado e deram todos os seus louros ali para esses homens, outros homens que têm braço de carne. Preferiram acreditar aí nesses papos furados aí que foram colocados na orelha do povo aí. Essas pessoas estão debaixo de maldição. Maldito é o homem que confia no homem. E o Senhor, olha quem que vai, o Senhor Jesus vai mandar se apartar dele. Apartai-vos de mim, malditos. Mateus 25, 41. Então, sim, essas pessoas são consideradas malditas pelo Senhor, porque elas escolheram confiar no homem acima de Deus. E elas se escandalizam quando você fala isso para elas. Elas querem colocar a confiança no homem em primeiro lugar e achar que está tudo certo e que Deus tem que engolir isso aí. E ele não vai aceitar, porque Deus não é injusto. Ele é justo com a gente, ele é justo com o inimigo. Deus não tem time, meu irmão. Não tem time. Quem comigo não ajunta, espalha, o Senhor Jesus falou. O meu nome é Rosane, hoje é dia 28 de abril de 2022. Por questões legais, o meu nome está aqui completo embaixo da tela, se for necessário. Ainda segundo a Constituição Federal, eu tenho direito de expressar a minha opinião, sendo vedado o meu anonimato, por isso tem meu nome. Eu quero falar a respeito da marca da besta, que sim, eu creio que são as vacinas contra coronavírus, as vacinas contra a Covid-19. Quero falar, irmãos, com vocês nesse vídeo sobre vários assuntos relacionados a isso. Eu tomei a vacina para poder viajar. Tomei porque eu queria viajar, porque o meu ministério pede que eu viaje. Eu viajo pregando a palavra, então eu tenho que tomar. Você olhou a composição? Não olhou. Você é responsável pelo Senhor, porque você não se pertence. Ou, entre aspas, não deveria se pertencer se você tivesse sido comprado por Cristo. Se eu comprei essa garrafa aqui, ela é minha. Eu mando. Cristo nos comprou, a palavra diz. Ele não manda em você, então? Você faz o que você quer da sua vida? O corpo é meu corpo, minhas regras. Não. Não sois de vós mesmos, não é? Não são suas regras. Isso é ditado do mundo. Quem fala isso é o mundo. O corpo é de Cristo. As regras são dele. Tá bom? Quero falar a respeito da testa, então vamos lá. Testa, mão direita e adoração. O que os textos originais, vocês pastores falsos, pastores que estão falando que as pessoas podem tomar essa maldição, que não tem problema. Porque quando aparecer o anticristo, é ele que vai trazer isso aí. Onde na Bíblia que diz isso? Em lugar nenhum. Você é um mentiroso, filho do diabo. O lago de fogo te espera, certo? Filho do diabo. Você está separando, você não está ajuntando com Jesus Cristo.
Você está espalhando. A tua condenação vai ser bem merecida. Pastores falsos, lobos em pele de ovelha, vocês que desviam o rebanho, vocês que dispersam o rebanho do Senhor, a condenação de vocês está vindo. Vocês só aguardem, certo? Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. O meu nome é Rosane, hoje é dia 23 de janeiro de 2025 e nesse vídeo eu quero descer por terra, meus irmãos, argumentos do inferno, prodígios de mentira do diabo, que rolam solto por aí desde que começou a aplicação da marca da besta. Quando a aplicação global da marca da besta começou a ser oferecida a pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, e as pessoas foram lambanó, ativamente receber a marca da besta, muitas pessoas argumentam que tá tudo bem, não tem problema ter recebido. Porque se beberem algo mortífero, se tomarem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Quero colocar aqui um trecho de um vídeo de um lobo. Eu recebi esse vídeo de uma pessoa, onde esse lobo ele diz que não tem problema nenhum, usando esse versículo, usando essa palavra. Certo? Vou colocar para vocês primeiro, meus irmãos, aqui. Claro, estou alterando a voz dele, porque o meu interesse não é expor ele, é expor a mentira, expor a distorção, os prodígios de mentira do inferno e quebrar isso com a própria palavra de Deus. Vou colocar aqui para vocês ouvirem o trecho do vídeo que eu recebi. O oitavo tópico que Deus revelou algo muito forte, que Deus irá trazer à tona, Deus irá esclarecer sobre dois imunizantes, sobre algo desses dois imunizantes que foram aplicados na pandemia. E eu via muitas pessoas aí, por causa desses dois imunizantes, sofrendo, pessoas tendo mal súbito, né? E o Senhor me disse que esses dois imunizantes, tais como a AstraZeneca, Deus vai revelar muitas coisas. E muitas pessoas irão ficar surpresas e abaladas. Mas Deus disse, não se preocupe, porque aquele que é do Senhor, você que tomou esses dois imunizantes, Deus trará livramento, porque a palavra dele que diz, ainda que se beberes uma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, porque sobre a sua vida está a marca do sangue de Jesus, a marca do sangue do Cordeiro. Parei aqui. Meus irmãos, olha o que esse homem acabou de falar. Vamos ler aqui a palavra de Deus. Eu já comento aqui o que ele falou, tá? Claro que eu deixei o nome do que ele cita ali, eu deixei mudo, porque já viram, né? Ele fala à vontade ali, o vídeo dele fica online. Se eu falar porque eu vou falar contra, a inteligência artificial do YouTube já remove o vídeo, né? Vamos ler aqui Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18. Aqui é Jesus Cristo falando. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Em primeiro lugar, eu já vou examinar com vocês, meus irmãos, a palavra original, para jogar por terra o que esse lobo está falando. Ele está falando ali que são só dois que vão dar problema nas pessoas. Então, o que está acontecendo com o Deus dele? Não está bem informado que são todas as doses da farmaqueia dão problema? Problemas profanam o templo, profanam o corpo, arrebentam? Ele está falando ali que são só duas marcas diferentes. Não, lobo, não são só duas, são todas. Todas tornam as pessoas híbridas. Isso é ciência. Quando um ser humano é geneticamente modificado, ele se torna um híbrido, ele é um hibridizado. Isso é genética. E outra coisa que ele fala ali que Deus revelou, Deus já revelou faz tempo, não é agora. Faz anos que Deus revelou. E o que está acontecendo? Ele está meio atrasado ali na situação, né? Deus já revelou há anos atrás, quando começou a aplicação dessa maldição, Deus já revelou que não era para tomar isso aí.
Não era para receber isso aí. Não era para lambanó. Para ativamente ir lá fazer fila, dar o seu braço. Mas Deus diz, não se preocupe, porque aquele que é do Senhor, você que tomou esses 2 imunizantes, Deus trará livramento, porque a palavra dele quem diz, ainda que se beberes uma coisa mortífera. Tá, então ele está colocando os rebeldes numa categoria especial. Rebeldes que tomaram essa maldição, numa categoria especial, como se eles fossem fiéis. Lobo, negativo. Deixa eu ler a palavra aqui, meus irmãos. Apocalipse, capítulo 13, versículo 10. Aqui está a paciência e a fé dos santos. A Bíblia não diz quanto tempo vai durar a recepção, quanto tempo vai durar a aplicação, a oferta da marca da besta. Aqui está a paciência dos santos. Esse povo não teve paciência. Paciência upomoné, essa palavra original aqui do grego. É participar do sofrimento de Cristo. Eles não quiseram sofrer, eles não quiseram perder empregos, eles não quiseram parar de viajar, eles não quiseram parar de frequentar lugares que eles frequentavam. Conveniências, cuidados desta vida. Eles não quiseram sofrimento. Já vou ler com vocês aqui, comentar alguns comentários que o pessoal escreveu embaixo do vídeo dele. Existem 2 grupos, meus irmãos. Aqui, deixa eu continuar lendo essa palavra aqui, né? Aqui está a paciência dos santos. Aqui são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. O que é isso aqui? A fé de Jesus? Sabe o que é? Armai-vos do mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Essa foi a fé de Jesus. Ele sofreu. Sendo em forma de Deus, ele veio aqui nessa terra, meus irmãos. Aí a pessoa quer fazer tudo que ela quer, convém para ela, tudo que é facilidade, coisas para facilitar a vida dela, e depois quer o que da vida? Quer achar que tá tudo certo? Não tá tudo certo. Existem 2 grupos em Apocalipse, o grupo que é provado e o grupo que é guardado. Aqueles que são guardados são os que guardaram a palavra de Deus, não são os rebeldes. E eu não estou falando isso daqui para ficar ofendendo quem recebeu a marca. Eu estou falando isso daqui para despedaçar obras do inferno. Porque Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. E num futuro muito breve, meus irmãos, as pessoas só vão poder ter conta no banco se elas estiverem com a sua caderneta de doses em dia. Então você não vai poder argumentar. Ah, mas é que Deus vai ter que entender porque eu ia ficar sem meu salário. Deus vai ter que entender porque eu ia ficar sem minha... Eu fui obrigada. Eu vou ficar sem minha aposentadoria. Eu vou ficar sem o meu benefício. Eu vou ficar sem emprego. Eu não vou conseguir pagar a minha casa, o meu apartamento, o meu carro. Deus vai ter que entender. Deus vai entender que você é um infiel. É isso que ele vai entender. Porque muito em breve, meus irmãos, nós vamos ver muito mais gente que não tomou essa maldição, cedendo e tomando e argumentando isso, que Deus vai entender. Eu estou aqui para reforçar a palavra de Deus e dizer que Deus vai entender que você é um infiel. É isso que ele vai entender, que você não teve a paciência dos santos. É isso que ele vai entender, que você não quis participar do sofrimento de Cristo, que você não quis negar-se a si mesmo. É isso que ele vai entender. Ai, é que foi obrigado. Não, não foi obrigado, ninguém foi obrigado. Você teve uma escolha, ou fica desempregado, ou recebe a marca. Você escolheu o quê? Ah, eu não tive escolha. Teve. Ah, ou toma a dose, ou não vai viajar. Ah, eu não tive escolha, eu tinha que viajar. Não, você escolheu a viagem. Você escolheu visitar a sua terra, seu pedaço de terra que você comprou. Você escolheu experimentar a sua junta de boi. Igual Jesus já avisou, é isso, é o que as pessoas escolhem. Você está escolhendo. Sabe o quê? O que ele falou aqui? Seria como nos dias de Ló. Compravam e vendiam. Quer dizer, o que as pessoas vão continuar vivendo a vidinha normal delas? Estável. E vão querer enfiar a goela abaixo do Senhor, isso? Ah, eu fui obrigado. Não, você foi obrigado, você cumpriu a palavra de Deus. Você fez igualzinho o povo lá nos dias de Ló. Compravam e vendiam, comiam e bebiam, plantavam e edificavam. Você fez isso aí. Você não quis participar do sofrimento de Cristo. E se você fizer isso no futuro,
mesma coisa. Se você ceder no futuro, porque, meus irmãos, a situação vai continuar cada vez mais tensa, cada vez mais estreita, para nós que não somos marcados. Sempre, cada vez mais, até que o Senhor nos tire daqui. Enquanto Ele não tira, cabe a nós. A Bíblia não diz quanto tempo a gente vai ter que ter a paciência e a fé dos santos. Por que isso é citado 2 vezes em Apocalipse? Porque vai ser necessário nós termos a paciência e a fé dos santos. Voltando aqui para esse versículo, esse homem, meus irmãos, ele fala, a palavra original ali para se beber em alguma coisa mortífera. Você que recebeu a marca, você recebeu ela com açúcar ou adoçante? Você bebeu? Perguntaram para você se você queria com gelo ou sem gelo. Você tomou? Tomou? Ah, eu tomei uma dose. Você tomou igual você toma água. Não, negativo. Você recebeu lambanó. Ativamente. Você cumpriu o Apocalipse se você tomou isso aí. A palavra original ali para tomar algo mortífero, beber algo mortífero, é a palavra piozim. Eu tô com essa palavra aqui aberta. Vamos analisar essa palavra. O grego original para beber algo mortífero é a palavra piozim. Olha o que quer dizer piozim. Do original aqui, pinó. O verbo grego pinó primariamente indica beber. Beber. A dose não foi bebida por você. Ela foi aplicada a você, não bebida. É usada no Novo Testamento para descrever o ato físico de beber líquidos. Beber. Aí, para não ficar nenhuma dúvida, não, mas aqui era líquido o negócio, né? É, eu tomei. Não, para não ficar nenhuma dúvida, diz ali ainda, ó. Beber algo líquido tal como água ou vinho. Sabe, coisas que você ingere que entram pela boca, não por aqui? Sabe isso? Sabe essa distorção que o inferno ama criar? E vai ser destruído isso em nome de Jesus Cristo, esses prodígios de mentira? Adicionalmente, é empregado metaforicamente para tentar transferir ali verdades, transmitir verdades espirituais, tais como participar dos ensinamentos ou sofrimentos de Cristo. Por exemplo, quando fala assim que as pessoas vão beber o cálice do vinho da ira de Deus, beber. Esse é um beber onde é usada essa palavra pinó metaforicamente. Em Apocalipse ela é usada 3 vezes. 3, e em nenhuma dessas aplicações tem relação com a marca da besta. Porque a marca da besta não é tomada. Ela não é ingerida igual você ingere água ou vinho. A marca da besta é lambanó, recebida ativamente. É algo que foi oferecido, isso é Bíblia, eu tô falando para você. Não é a minha opinião. É o que a gente viu os governos do planeta Terra inteiro fazendo. Oferecendo algo globalmente para pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos. E quem foi lá recebeu. Agora eu quero ler com você, meus irmãos, eu preciso fazer isso aqui, porque esse comentário de que, ai, não, se beber algo mortífero não fará dano algum, não fará mal nenhum. Ele é usado faz tempo já, né? Desde que começou essa maldição. Então eu quero aqui ler com vocês alguns comentários que eu encontrei embaixo do vídeo dessa pessoa aí, desse lobo. Vou trocar aqui o vídeo só um momento, meus irmãos. Então eu tô com o meu computador aberto aqui, como você já percebeu. Eu estou lendo alguns comentários, eu deixei nublado o rosto das pessoas, a figurinha que elas usam de avatar ali, e o nome das pessoas, dos usuários. Isso daqui é uma aberturinha de respostas. Esse povo aqui foi responder alguém que tinha comentado alguma coisa ali. E vamos ler esse daqui. Os primeiros ali, né? Diz assim: eu não tomei nenhuma e nem vou tomar. O governo não me manda, o único que me manda é Deus. Amém. Continue assim, porque quando o Drex for implementado, acontecer mais uma pandemia mundial, as pessoas vão ter que elas só vão poder funcionar na sociedade se a carteirinha delas, das doses, estiver em dia. Então mantenha-se firme em nome de Jesus. O outro ali diz assim: ah, o Senhor já tinha falado para não tomar. Então você já viu que Deus não é Deus de confusão, né? Para uns, como é que para uns ele fala para não tomar e para outros ele fala que tá tudo certo tomar? Isso não existe. Seja o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passa disso vem do maligno. O nosso Deus não é Deus de confusão, meus irmãos.
Deus não vai contra a própria palavra dele. A pessoa profana o corpo, o templo do Senhor, e acha que tá tudo bem. Ai, porque carne e sangue não herdarão o reino de Deus, então o que eu faço com o meu corpo não tem problema nenhum. Tem problema sim, porque você tem que manter o seu corpo irrepreensível. Corpo, alma e espírito irrepreensíveis para o dia do Senhor, da vinda do Senhor, para o dia que você vai acertar as contas com Ele. O outro ali, não tomei nenhumzinho, graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Aqui em casa ninguém tomou e ninguém toma mais nenhuma do governo. Aí o outro diz aqui, eu não tomei nem meu marido. Amém? A outra pessoa diz assim, tomei, obrigado, sou da saúde, da área da saúde, né? Mas Deus me guardou das sequelas, graças ao Senhor. Deus te guardou das sequelas? Estude sobre microbolhas de grafeno, aí você vai ver de que sequelas que você foi guardado. Sou da saúde, isso daqui está cumprindo a palavra de Deus, a pessoa ainda trabalha na farmaqueia, né? Trabalha no poço do inferno e acha que está tudo certo. Aí outro aqui, isso aqui, meus irmãos, eu recebi tanta gente comentando isso aqui. Eu orei e pedi para Deus que se tivesse algo para mal, neutralizasse e que Ele colocasse uma gota de seu sangue, pois eu tenho um filho especial. E entre aspas, era obrigatório. Mentira, não era obrigatório, certo? Não era. Não vos enganeis. Era ou você toma ou você perde certos benefícios, certas coisas, e você não quis perder. Entre aspas, era obrigatório tomar, mas sempre orei e creio que nada me sucedeu. Nada. Igual quando Adão e Eva, o Senhor fala para eles, né, ó, certamente no dia em que vocês tocarem nesse fruto e comerem dele, vocês morrerão. Certamente nesse dia vocês morrerão. Eles poderiam ter tocado como, a gente não morreu, a gente tá aqui vivo ainda, né? Essa história de Deus tá meio estranha, né? Nossa, Deus fala que no dia em que a gente comer, a gente vai morrer, a gente tá aqui vivo. Estavam mortos espiritualmente já e nem perceberam. Mesma coisa aqui. Sempre orei e creio que nada me sucedeu e nem sucederá em nome de Jesus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Nem todo que me diz Senhor entrará no reino dos céus. Infelizmente, olha isso aqui, meus irmãos. Infelizmente, na minha cidade, muitos foram obrigados a tomar. Não foi só na sua cidade, foi no planeta Terra inteiro. Foi o cumprimento de Apocalipse, isso aqui. Porque foi global, foi o mundo inteirinho. A hora da provação que viria sobre o mundo inteiro para provar os que habitam na terra. E aqueles que estavam sendo fiéis ao Senhor foram guardados da hora da provação. E outros também que não estão sendo fiéis, que ainda não conhecem o Senhor, mas não tomaram porque ficaram preocupados com o conteúdo dos negócios, né? Pesquisaram a respeito, viram que é um negócio altamente maligno e ainda tem a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus. Então aqui, infelizmente, na minha cidade, muitos foram obrigados a tomar. Não, ninguém no planeta foi obrigado a tomar. Tá bom? Não foi só na sua cidade, foi algo global. Olha, foram obrigados a tomar para não perder os empregos. Hipócrita, é isso que você é, certo? Irmãos, teve um irmão que eu acompanhei com ele me mandou o processo do PAD dele. Você que é funcionário público sabe que é PAD? Processo Administrativo Disciplinar. Esse homem, ele foi exonerado. Ele me mandou a exoneração dele, porque ele não quis tomar isso aí. Então você não vem com esse papo furado de que você foi obrigado para não perder o emprego, porque as tuas contas são mais reais do que as contas de quem não tomou? As tuas necessidades são mais reais do que as necessidades de quem não tomou? Quer dizer que você está exaltando a sua vida, seus filhos especiais, você ser mãe solteira, pai solteiro, vó solteira que fica criando os netos. Você está colocando isso aí acima das necessidades tão verdadeiras quanto as suas, de outras pessoas que ficaram desempregadas. Teve um casal de irmãos que me escreveu, eles foram despejados da casa deles.
Os dois perderam o emprego, tiveram que morar na casa da sogra do homem. Tiveram que morar na casa da sogra. Foi de verdade isso, não foi de mentira. E eles não receberam ajuda de pessoas que tomaram isso daí para manter os seus empregos, manteram suas conveniências. E quem perdeu o emprego, como eu ouvi, emprego você não pede, né? É? Então você não brinca com Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Você está colocando as suas necessidades acima das necessidades de qualquer outro ser humano? Que tem conta para pagar tanto quanto todos os seres humanos que estão no planeta nesse momento. Até Jesus teve que pagar imposto. Você está o que? Brincando, tratando a sua vida como superior? Seus problemas, suas causas? Eu tive que tomar porque A, B e C, cada um tem a sua listinha de porquês. Porque eu fui obrigado, ninguém foi obrigado, você sendo contra a palavra de Deus. Ele não permite nenhuma provação. Olha isso aqui, ó. Ele não permite nenhuma provação além do que a gente possa suportar. Se você falar, não é mais do que eu possa suportar, você está falando que Deus é um mentiroso, você está descreditando a palavra de Deus. Dependendo do argumento que você usa aí, você está mostrando o quanto você não crê na palavra, o quanto você é um infiel incrédulo. Só isso, incrédulo. A outra pessoa diz aqui, e continuando esse comentário infeliz, a pessoa diz ali, né? Foram obrigados a tomar para não perder os empregos e para poder fazer matrículas em escolas. Parabéns, você se arraizou mais ainda, você é um habitador de terra. Não é habitante, você é um habitador, você cria raiz aqui. Você não suporta perder nenhuma matrícula de escola. Não suporta. Você não suporta negar-se a si mesmo por causa de Cristo. Não, deixa essa coisa de Cristo para eu viver uma hipocrisia básica, né? Agora, quando chega a hora da verdade, quando chega a hora da perseguição por causa da palavra, então quer dizer que se você segue a palavra, você é perseguido? Não gostei desse negócio. Não, Deus vai ter que entender, né? É mesmo? Hipócrita. Outro aqui. Eu e minha esposa, eu e meu esposo, eu é meu esposo e meu filho, né? Não, vamos lá. Eu e meu esposo, minha esposa e meu filho tomou 2. Mas até aqui, o Senhor, você sabe o que é Senhor, né? Senhor é quem manda. Pelo jeito ele não manda em você, né? Você faz o que você quer. Mas até aqui, o Senhor Jesus Cristo nos deu livramento. Você está cumprindo a palavra de Deus. Veio o dilúvio e levou a todos. Você está cumprindo a palavra de Deus. Compravam e vendiam, comiam e bebiam, edificavam e plantavam. Você está cumprindo a palavra de Deus. E ainda chama Jesus de Senhor. Você não conhece a palavra. E a outra pessoa diz ali, esses são só alguns, meus irmãos, só alguns dos comentários. Boa tarde, missionário. Eu tomei, aí a pessoa coloca a marca da dose em que ela tomou, mas pedi ao Senhor, com letras maiúsculas, para me abençoar e para não fazer mal. Porque se eu não tivesse, olha aqui, ó, outra aqui, porque se eu não tivesse tomado, não poderia acompanhar a minha mãe, que estava hospitalizada. Era obrigada a tomar. Eu aqui, Rosane, também tive que acompanhar uma pessoa hospitalizada e me chamaram numa salinha para falar que eu tinha que tomar. Sabe o que eu fiz? Eu olhei na cara do médico, porque veio um médico falar comigo, com um formulário. Eu falei, eu não vou tomar. Ele falou, por quê? Eu falei, eu não lhe devo explicações. Ponto. Ele teve que deixar eu acompanhar a pessoa, meus irmãos. Esse papo furado aqui. Eu tive que tomar para acompanhar não sei quem que estava hospitalizado. Não vai colar, não. Você tá achando o quê? Que Jesus derramou sangue na cruz para quê? Para essa besteira aqui? Que negócio que é esse? Eu era obrigada a tomar, não era obrigada. Você lambanou, você recebeu ativamente, você cumpriu o Apocalipse, tá bom? Faça a tua vontade, Senhor, e nunca a minha.
hipócrita. Gratidão, missionário, pelas revelações e que Deus te abençoe sempre. Juntarão mestres segundo as suas próprias concupiscências, segundo as suas próprias vontades, segundo as suas próprias cobiças, segundo o seu próprio querer, segundo o seu próprio desejo. É isso que as pessoas têm feito, meus irmãos. Juntado mestres para si. Ah, esse aqui, nossa, ele fala o que eu gosto. Não, se vai ter perseguição por causa da palavra, não. Não quero ser exonerado. Pessoas foram exoneradas, pessoas perderam seus empregos de verdade. Oi, de verdade. Igual você que não aguentou. Igual você que quis ir lá e receber para continuar muito bem estabilizado. Muito bem habitador de terra. Muito bem estabilizado com o seu reino aqui na terra. Enquanto teve gente que não tinha nem o que comer. Gente que me escreveu contando histórias, meus irmãos, que ficou na mão. Perdeu muitas coisas. Pessoas que tinham viagem marcada para fora do Brasil. Perderam dinheiro. Perderam dinheiro. Dos hotéis, dos lugares, das estadias, dos transportes que tinham agendado. E isso foi de verdade. Esse prejuízo foi real. Não foi de mentira. Teve gente que tinha cirurgia marcada, meus irmãos. E não cancelou a cirurgia para não tomar. Ah, eu fui obrigada a tomar porque tinha cirurgia para fazer. Aí você só está mostrando quem você escolheu. Ai, negue-se a si mesmo, não. Nossa, aquele que tentar salvar a sua vida a perderá. Ai, não perderá, não. Deus vai entender. Você só está cumprindo Apocalipse, só isso. Você é parte da profecia. Parte da profecia. E eu vou falar para você, meus irmãos, vocês que não estão marcados. Nós vamos ver ainda muitas pessoas cedendo. Porque a situação global vai ficar tão estreita. E as pessoas elas vão argumentar. Esses argumentos aqui que nós estamos vendo, já ouvimos há alguns anos isso aí. Você e eu que não somos marcados, a gente está curtido de ouvir esses comentários. Ah, eu fui obrigado, eu fui forçado, eu tinha que tomar, não tive opção. Teve várias opções. Nós vamos ver essas pessoas, meus irmãos, no futuro, muitos ainda aí que não estão firmados na rocha. Não estão. Eles tiveram um trabalho tremendo de construir a casa deles. Só que eles construíram na areia. E eu e você teremos que estar firmes para ver mais pessoas ainda cedendo, usando os seguintes argumentos. Eu tive que tomar porque senão eu não poderia ter conta bancária e eu tenho que... Qualquer coisa que você tenha que você considere super importante a ponto de profanar o templo do Senhor com essa maldição. Qualquer coisa que você considere super importante para permitir que o seu corpo seja transformado, alterado geneticamente e você se transforme em um transhumano, em um Adão negro de Satanás. Satanás está criando a própria raça dele, que são essas pessoas tecnológicas agora. Elas têm o código dentro delas, elas têm um número completo, é uma série de quase 12 números, elas emitem um sinal de Wi-Fi, de Bluetooth, elas emitem isso aí já. Já são transhumanos, já são meta-humanos, pessoas digitalizadas. Como o vídeo que eu postei, tentei postar no canal de backup, o meu canal de backup teve um strike de 2 semanas. Fui proibida de postar vídeos por lá, igual aqui. Não tem problema, postei o vídeo no Brighton, no BitChute, dei uma olhada lá. O médico, o doutor, PhD, explicando que essas pessoas todas foram digitalizadas. Então, nós não seremos digitalizados, nós não vamos ser coniventes com isso daí e com essas distorções malignas, de que não tem problema, é só orar que Deus vai entender. Deus vai entender que teve pessoas fiéis, teve pessoas infiéis. Ele vai entender que teve pessoas que participaram do sofrimento de Cristo, tiveram a paciência dos santos, e outros não. Outros não suportaram. E usaram vários argumentos para falar que, como a própria pessoa falou ali, entre aspas, foi obrigatório. Você sabe no seu coração que não foi obrigatório. Você sabe que você fez uma escolha. Você sabe que você escolheu qualquer coisa que você tenha escolhido a Cristo. A profanação do corpo, que era para ser santo ao Senhor,
que era para ser separado ao Senhor, que era para ser mantido puro para o Senhor. Vigie, meu irmão, minha irmã, você que ainda não é marcado, porque as coisas vão ficar mais sérias para nós. Você tem que estar preparado para perder tudo, inclusive a sua vida, por Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.